Você vai ter 1 minuto desse ano ainda para falar para Deus o que você não falou. Lembra do ano passado? Que nós oramos na virada do ano para que Deus cuidasse da circunstância que nós estávamos vivendo. No dia da virada, a minha esposa não pôde estar comigo, estava com Covid. Eu lembro que nós oramos para que esse mal fosse controlado, que Deus entrasse com providência. E Deus entrou com providência. E nós estamos aqui livres, sem máscaras, reunidos. Mas nós passamos grande parte do ano na expectativa de quando é que nós colocaríamos a máscara novamente. E talvez nós não lembramos de agradecer a Deus porque Ele nos livrou do mal e controlou a situação. Quem está comigo aqui? Diga para Deus: obrigado, Senhor, porque você poupou a minha vida, porque você me guardou, porque o Senhor esteve comigo durante todo esse ano. Eu pude perceber a sua mão nos momentos de dor, nos momentos de luta, nos momentos de aflição. Amém? Feche seus olhos. Senhor Deus, nós estamos aqui reunidos em seu nome nesse último dia, celebrando, Pai, o encerramento desse ano que nós usufruímos pela misericórdia e graça do Senhor, Pai. E que a sua presença foi fundamental nas nossas vidas, na nossa família, na nossa casa, Pai. Sem ti nós não somos nada. Sem ti nós não vivemos. Sem ti nós não temos qualidade de viver, nós não temos expectativa e não temos esperança, Pai. Nós acreditamos que o Senhor já preparou o ano de 2023, um ano de experiências novas, um ano de grandes conquistas, um ano de grande aprendizado, um ano de maturidade, um ano de vitórias, um ano de experiências, mas que o Senhor já preparou do seu jeito. E nós queríamos que que o Espírito Santo do Senhor estivesse vivo em nós, e que nós possamos ouvir claramente a voz dele para que a gente possa viver a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Pai, que seja um ano de acertos, um ano de recomeços, um ano de passos corretos. Nós sabemos que caminhar fora da rota só atrasa a nossa vida, porque a nossa vida é que tem limite, é que tem início e que tem fim. A eternidade é o Senhor, a eternidade pertence ao Senhor e o tempo é o Senhor. Em nome de Jesus, que 2023, eu e essa igreja, todos os meus irmãos que estão aqui, possa viver um tempo de recomeço, de aceleração e de experiências grandiosas no Senhor. Para que não nós sejamos glorificados, mas o seu nome seja glorificado nas nossas vidas. Amém? Quem está feliz de novo, dá um glória a Deus. Fala assim: Deus não desiste de mim. Deus não desiste de mim. Mas Deus lamenta quando eu desisto dele. Aquela luz está no meu olho, ring light. Fala para o seu irmão do seu lado, se for sua esposa, se for para o seu filho, e diga assim: ó, Deus não desiste de você. Deus não existe de você, mas Deus lamenta a sua ingratidão. É forte, não é? Vamos ler então a Bíblia. Nós temos memória curta. Quem concorda que nós temos memória curta? Quem concorda que nós temos memória curta? Se a gente passar uma retrospectiva do ano de 2022, certamente vocês vão ver coisas que vocês não lembram. Sementes que foram plantadas em nós, que nós não lembramos. Mas quando o fruto vem, não tem como esconder. E esse ano foi um ano que o Senhor semeou muitas palavras em nós,
que nós preparamos o terreno e vivemos e recebemos sementes poderosas nas nossas vidas, que logo, logo os frutos virão. Amém? Fala assim: aonde está o meu coração, ali está o meu tesouro. Tem uma linguagem que alguns amigos aí dos treinamentos dizem muito, que é: aquilo que eu foco, cresce. Fala assim: aquilo que eu foco, cresce. Se eu focar em Deus, eu aumento Deus? Eu faço Deus ser mais poderoso? Eu faço Deus ser maior? Então essa regra ela funciona muito aqui na terra. Mas quando você lembrar de focar em Deus, não se preocupe, porque Ele não precisa do seu olhar para Ele ser grande e poderoso como Ele é. É você que precisa de olhar para Ele e entender que Ele é grande e poderoso na sua vida. Amém? Então nós temos memórias curtas. E hoje o que eu gostaria de compartilhar com vocês é algo que o Senhor me constrangeu. É uma palavra de exortação e que é algo para esse novo tempo que nós vamos viver e que é muito importante para nós. A palavra de um profeta, o profeta Jeremias, um profeta que veio para trazer a mensagem de Deus para o povo, a preocupação de Deus para o povo e o pensamento de Deus para o povo. A Bíblia vai dizer no capítulo 2 de Jeremias assim: a mim veio a palavra do Senhor dizendo: vai e clama os ouvidos de Jerusalém. Assim diz o Senhor: lembro-me de ti, da tua afeição quando eras jovens, e do teu amor quando noiva, e de como me seguias no deserto, numa terra em que não se semeia. Então Israel era consagrado ao Senhor, era as primícias da sua colheita. Todos os que devolveram se faziam culpados, a mal vinha sobre eles, diz o Senhor. Ouve a palavra do Senhor, ó casa de Jacó, e todas as famílias da casa de Israel. Assim diz o Senhor: que injustiça acharam vossos pais em mim, para de mim se afastarem, indo após a nulidade dos ídolos e se tornando nulos eles mesmos. E se perguntarem: onde está o Senhor, que nos fez subir da terra do Egito, que nos guiou através do deserto por uma terra de ermos e de covas, por uma terra de sequidão e de sombras da morte, por uma terra em que ninguém transitava e na qual não morava homem algum. Eu vos introduzi numa terra fértil para que comesseis o seu fruto e o seu bem, mas depois de terdes entrado nela, vós a contaminastes e da minha herança fizestes abominação. Os sacerdotes não disseram: onde está o Senhor? E os que tratavam da lei não me conheceram. Os pastores prevaricaram contra mim, os profetas profetizaram por Baal e andaram atrás de coisas de nenhum proveito. Portanto, ainda pleiteei convosco, diz o Senhor, e até com os seus filhos e os filhos de vossos filhos pleiteei. Passai as terras do mar do Chipre e vede, mandai mensageiros a Quedar, e atentai bem e vede se jamais sucedeu coisa semelhante. Houve alguma nação que trocasse os seus deuses, posto que não era deuses? Todavia o meu povo trocou a sua glória por aquilo que é de nenhum proveito. Espantai-vos disto, ó céus, horrorizai-vos, ficai estupefados, diz o Senhor, porque dois males cometeu o meu povo. A mim me deixaram o manancial de águas vivas, e cavaram cisternas rotas, que não retêm água. Versículo 13:
2 males o meu povo cometeu contra mim. A mim me deixaram o manancial de águas vivas, e cavaram cisternas rotas, cisternas rachadas, onde não sustenta água que alimenta. O que eu gostaria de compartilhar com os irmãos? Essa palavra de Jeremias. O que Deus falou através de Jeremias tem uma semelhança muito grande com o que Deus fez através de Jesus, o que Deus fez com Jesus. Existe uma semelhança muito grande em Jeremias e Jesus. Enquanto Jeremias escrevia isso, Jesus ainda não estava aqui. Mas o que eu quero dizer é que os planos de Deus são os mesmos, os planos de Deus são eternos. E aquilo que Deus tem para o povo, aquilo que Deus ensina para o povo, aquilo que Deus espera para o povo, aquilo que Deus prepara para o povo, dura a eternidade. E se não acontece no tempo de Jeremias, acontece no tempo de Jesus, acontece no tempo de Moisés, e o Senhor continua falando da mesma forma. E o interessante é que Jesus e Jeremias, os dois, nasceram em pequenos povoados. Jeremias nasceu em Anatote e Jesus nasceu em Nazaré. Presta atenção, os habitantes de Anatote rejeitaram Jeremias e procurou matá-lo. A mesma maneira aconteceu com os habitantes de Nazaré, que perseguiram Jesus e o rejeitaram. Os líderes religiosos foram os principais inimigos de Jeremias, da mesma forma que os líderes religiosos foram os principais inimigos de Jesus. Jeremias atacou o povo por causa da sua fé superficiosa no templo, na crença, na conduta moral. Então eles iam para o templo, mas não tinham a conduta moral, porque eles obedeciam o ritual do templo. Então o povo parou de obedecer uma conduta moral, um princípio de Deus, e começaram a obedecer um ritual do templo. E isso acontece com muitas pessoas que vêm para a igreja cheio de primeiro amor, cheio de alegria, cheio de esperança, de expectativa, cheio de entrega, cheio de gratidão a Deus, e quando passa o tempo, começa a se envolver no ritual do templo, no movimento do templo, e esquece do mais importante. Tanto Jeremias quanto Jesus estavam destinados a viver uma vida solitária, de anunciar o Evangelho, entregar a sua vida para o Evangelho. Jeremias e Jesus choraram sobre Jerusalém, porque viram o povo rejeitando e se afastando e mudando o pensamento com relação a Deus. Tanto Jeremias quanto Jesus sabiam que a palavra final de Deus ao seu povo não era de juízo, mas de uma nova aliança. Jeremias queria trazer o povo para renovar a aliança com Deus, e Jesus veio com o mesmo objetivo de trazer, não de trazer juízo, mas de trazer a oportunidade de uma nova aliança. Assim como Jesus veio para proclamar aos homens o amor de Deus e convocá-lo para se voltarem para Deus, Jeremias também levantava os ouvidos das nações a clamar para Deus. Tomando em conta essas duas semelhanças, queridos, não é de se admirar que quando Jesus apareceu, alguns acharam e pensaram que ele era Jeremias. A Bíblia vai dizer em Mateus 16 que as pessoas perguntavam: por acaso és tu Jeremias? E o que eu gostaria de compartilhar sobre o que eu entendi nesse texto é que no versículo 2, o que Deus demonstra em dizer: lembro-me de ti, da tua afeição, é Deus dizendo: eu sinto saudades de vocês. A primeira coisa que eu gostaria de dizer para você hoje
que Deus sente saudade de você. É que Deus sente saudade de você. O coração de Deus se move por você. Ele tem saudade daquele tempo quando você o conheceu, daquela primeira experiência que você teve. Deus tem saudade daquele tempo que você se deleitava nele e tinha prazer em ler a sua palavra, falar com ele em oração, daquele tempo que você vinha para a sua casa exuberando, exaltando de alegria e cantava louvores a ele com todo o fervor do seu coração. Deus tem saudade daquele tempo quando seu coração era totalmente dele e você descansava nele nas horas de aflição. Hoje as coisas acontecem. Você vem para o templo, eu venho para o templo, você gosta dos rituais, você gosta dos louvores, você gosta do relacionamento e da logística da igreja, das programações da igreja. Você tem um compromisso externo com Deus, mas o seu coração está frio, a sua alma já não está mais aquecida e enlouquecida, apaixonada por Deus. E eu sinto que o Senhor está falando conosco aqui, porque muitos de nós vivemos um primeiro amor, vivemos uma experiência muito grande com Deus. Vivemos um tempo de clamar, de saber que Ele estava conosco o tempo todo, em todos os lugares. E eu passava horas diante de Deus, adorando, louvando. Não existia circunstâncias ruins, se tivesse eu arrumava um jeito de resolver. Mas agora você acostumou com a rotina do tempo, você acostumou com os rituais e agora você toma banho quase na hora de vir, vem, chega um pouquinho atrasado para poder não ter que ficar muito tempo em pé. E quando o culto termina, você já levanta e vai embora, e segunda-feira passa, terça-feira passa, quarta-feira passa, quinta-feira passa, sexta-feira passa. No domingo você lembra que tem culto à noite. Quem está comigo? Quem está me entendendo? E o Senhor está dizendo: filho, eu estou com saudade de você. Eu estou com saudade de você. Às vezes o Senhor permite que a gente usufrua de uma bondade, de uma abundância, de uma provisão, a ponto de nós não nos posicionarmos mais na presença dEle, porque a gente acha que o que a gente já tem é o suficiente. Queridos, o Senhor é infinito, o Senhor é imensurável. Tudo que você tem é nada perto daquilo que Ele tem, é aquilo que Ele pode te dar. Então nunca é muito aquilo que você tem. Sempre o Senhor pode te dar muito mais, te oferecer muito mais, uma esperança muito maior, uma convicção muito maior. Sabe aquele momento que você tinha de aflição, que no lugar de você tentar resolver, tentar pegar um empréstimo, tentar ir no banco, você sentava e parava e falava: Senhor, eis-me aqui. Eu creio que o Senhor pode resolver, pode me dar sabedoria, pode criar uma circunstância. Deus sente saudade daquele tempo que você tinha comunhão, daquele tempo que você era noiva, daquele tempo que você vinha para a igreja e fala: eu sou noiva de Cristo. Então, se o vestido da noiva está sujo, eu vou limpar, porque eu preciso que a noiva esteja limpa. Se existe um rasgadinho no vestido da noiva, eu quero costurar, porque eu quero que a noiva seja linda e pronta e preparada. Se existe algum problema com a noiva, eu quero que essa noiva esteja pronta, porque logo o noivo vem. Então Deus sente saudade quando você tinha aquele pensamento de que você era noiva. Você é noiva. Você é a igreja de Cristo. Deus sente saudade daquele tempo que você o seguia no deserto. Andar com Deus era uma aventura. Andar com Deus é uma adrenalina.
vai dar certo, eu vou conseguir, está mais forte do que eu, mas vai dar certo, a luta é muito grande, mas Deus está comigo, o problema é grande demais, mas Deus vai comigo, está difícil demais, mas Deus está comigo, e sentir aquele frio na barriga, aquela aventura, aquela adrenalina de saber que Deus está, a situação é difícil, é grande, mas Deus está comigo, e eu não desisto dele, eu creio que Ele está comigo nesse deserto. Quem tem essa vontade, quem sentiu essa aventura de fazer coisas extraordinárias em meio ao deserto e perceber que Deus estava com você? Deus tem saudade daquele tempo que não havia rebeldia no seu coração, que não havia incredulidade no seu coração e que não havia dúvida de que Ele pode e é todas as coisas. Deus sente saudade daquele tempo quando Deus era o seu maior tesouro. Ele sente saudade daquele tempo quando Ele era a sua maior riqueza. Ele sente saudade daquele tempo quando Ele era a sua maior alegria, a sua maior recompensa. Deus sente saudade daquele tempo que Ele tinha um profundo zelo pela sua vida. Tocar em você era como tocar na menina dos olhos de Deus. Aqueles que declaravam guerra contra você, sabiam que estavam enfrentando uma guerra com o seu Deus, com o seu Pai. Sua confiança não estava na sua força, não estava nas suas mãos, mas a sua confiança estava no Senhor. E nesse trecho, nesses versos eu aprendo três coisas. Primeiro, que o Senhor lamenta com o povo, porque o povo simplesmente esqueceu, parou de se relacionar, distanciou, se esfriou, e o Senhor está dizendo: filhos, eu estou com saudade de vocês. E um segundo momento, o Senhor lamenta o que o povo está fazendo. Primeiro, o povo de Deus, de forma ingrata, abandonou a redenção de Deus. O povo, de forma ingrata, abandonou a despeito da proteção de Deus. O povo abandonou a provisão divina de Deus e começou a adorar ídolos, a gerar expectativa nas riquezas em ídolos. O povo abandonou a sua própria liderança e se tornou pessoas corruptas. E um outro ponto é que o Senhor se indignou. Deus fica indignado porque o povo de Deus se tornou mais infiel do que o povo pagão. Porque fiel não é aquele que vem para a igreja, que frequenta a igreja. Fiel é aquele que acredita, que crê, que obedece, que serve, que cumpre princípios, que não titubia, que não negocia, que não abandona, que não descrença. O povo de Deus abandonou Deus, a fonte de águas vivas. Abandonou Deus, a fonte que nunca seca, a fonte que nunca para de jorrar. A Bíblia fala que Deus era a fonte de água viva e nossa vida depende de Deus. Fala assim: a minha vida depende de Deus. Deus é fonte de água viva. Deus é fonte de água abundante, querido. O povo de Deus começou a cavar cisternas rotas que não retêm águas. A Bíblia está dizendo que o povo começou a cavar cisternas para ter água, mas as cisternas eram rachadas e nessas cisternas a água não parava. E quando eles cavavam, encontrava água e o povo ia beber daquela água e não existia mais água. Eu quero dizer que existem pessoas que estão cavando cisternas para procurar uma água que dê vida, mas essas cisternas não são sustentadas, essas cisternas são rachadas e furadas. A única fonte que jorra água viva é o Senhor Deus. E nós estamos de olho em quem cava um poço que dê mais água. Aquele rapaz ali abriu um poço, vamos todos beber daquela água. Aquele pessoal ali abriu um poço, vamos todos beber daquela água. Não são cisternas, são cisternas e não são poços. Se Deus é um manancial de águas vivas, por que seu povo o abandona?
Nós estamos reduzindo aquilo que é natural, aquilo que é original, por aquilo que é artificial. Nós estamos deixando de alimentar de água viva para começar a alimentar de pó, alimentar daquilo que não sustenta, daquilo que não traz vida. E eu perguntava, Senhor, por quê? Porque é sobre isso que o Senhor quer que eu fale. E o Senhor disse, porque essa sempre foi a mensagem, quando eu olho para um povo e sinto saudade do relacionamento. Quando eu olho para um povo e lamento que eles estão abandonando aquilo que eu posso prover. Eu lamento quando eu olho para o povo e eles entendem que o sustento vem da mão deles, que a provisão vem da mão deles, e que o sustento vem da mão deles, e que a proteção vem dos policiais, e que a proteção vem dos guardas, e que a proteção vem da construção que está ao meu redor. E o Senhor se indigna, porque nós abandonamos isso. E o Senhor disse que a mensagem de Jeremias foi essa, a mensagem de Jesus foi essa. Filhos, me coloquem na minha posição, não me abandonem, se relacionem comigo, eu tenho saudade de vocês. Você imagina Deus sendo Deus, no lugar de glória, com todo o poder, podendo fazer tudo o que Ele quiser, olhar para nós com corações ingratos e dizer, filhos, eu sinto saudade de vocês. Eu não sinto saudade de ver você com uma roupa bonita, eu não sinto saudade de ver você andando no carro do ano, eu não sinto saudade de você sendo honrado pelos homens, eu sinto saudade de quando você sentava no seu quarto, ajoelhava e falava, Pai, eu estou aqui, ouve meu clamor, cuida da minha vida, me protege. Sabe, você que é pai, está na sua cama ali deitado e quando é fé, vê uma vozinha lá do fundo assim, do Pietro, pai, que filho? Pai, que meu filho? Pai, vem cá. Não, meu filho, vem cá você. Não, pai, vem cá. O que é? Eu dei um nó na corda. Filho, desamarra. Ele falou, não, eu não consigo. Filho, tenta um pouco mais. Pai, vem cá. Aí o pai levanta e vai lá, pega a corda e desamarra o nó numa facilidade. É isso que o Senhor quer de nós. É que a gente comece a fazer conta com Ele, a chamar Ele, a insistir que Ele venha para fazer coisas simples que nós não conseguimos fazer. E falando, filho, me chama, eu estou com saudade. Filho, me chama, eu vou levantar e vou fazer. Filho, me chama, eu estou aqui. E aí o pai vem cá, desamarra a corda e fala, vai brincar de novo, filho. O filho vai brincar. Passa um pouquinho, o filho bate o pé na calçada e vem mancando. Isso tudo aconteceu hoje, viu? Pai, que? Pai, vem cá. O que foi, filho? Agora é sério. Como assim, filho? É machucado. Ele está rindo ali que está lembrando. Aí a Poliana, então vai lá, mano. Eu vou lá, abro, o pezinho está ralado e sangrando. Eu pego o remedinho, vou lá e coloco o remedinho. Falo, pode voltar a brincar, filho. Então é essa saudade que Deus tem. É essa saudade que Deus está falando para mim e para você, que Ele quer entrar no 2023 fazendo conta que você vai envolver, vai considerar e vai chamar Ele para todas as coisas da sua vida. Levantar segunda-feira e falar assim, Pai, e agora? O que é que eu faço? Pai, aconteceu isso, o que é que eu faço? Pai, vem aqui. O que é que foi, filho? Pai, vem cá. O que é que foi? Só vem cá. E esse é o chamado de nós para 2023. Todas as outras coisas são secundárias, porque não existe nada tão grande que você não possa resolver entre você e Deus primeiro. Então Deus está te chamando, filho, vem para perto, faz conta comigo, pare de contar com sua força, pare de segurar a dor. Eu quero ouvir o seu choro, eu quero ver o seu ralado, eu quero ver o seu probleminha, eu quero conhecer. Aquela situaçãozinha difícil, eu estou com saudade, filho. O pai está dizendo,
vocês têm achado que o nível de vocês mudou, porque você agora é um homem casado, então agora você é responsável por fazer as coisas acontecerem. Porque agora você é um chefe na sua empresa, então você é um homem suficiente para tratar todas as coisas. E Deus está olhando para você, senhor, e para você, criança. Eu ainda sou Deus. Eu ainda sou seu pai. Eu ainda sou o seu pai e serei eternamente o seu pai. Todas as coisas que você precisar, conta comigo, porque eu sou o seu pai. Então, comece 2022, 2023, falando: Senhor, eu também estou com saudade de Ti. Não lamente mais, porque eu não vou te desprezar mais. Não lamente mais, porque eu não vou te desconsiderar mais. Queridos, qual filho que pede o pão para o pai e o pai dá uma pedra? Qual filho que pede um peixe para o pai e o pai dá uma pedra? O que eu quero dizer para vocês, filhos, queridos, é que o Senhor lamenta que a gente esteja distante. O Senhor lamenta que a gente não considere que Ele é o nosso provedor, o nosso protetor e nossa proteção divina e a nossa liderança. O Senhor se indigna quando nós começamos a adorar coisas artificiais que não nos produz nada, que não nos entrega nada, que não nos alimenta em nada, por Ele que pode entregar todas as coisas. E eu quero concluir dizendo algo para vocês. Mesmo quando nós abandonamos o Senhor, Ele não nos abandona. Deus continua pleiteando, pelejando, lutando e amando o seu povo, os seus filhos e os filhos dos seus filhos. Deus não abre mão da sua vida. Deus não desiste de você. Ele não deixa o seu encalço. Pedro desistiu de Jesus, mas Jesus não desistiu de Pedro. Quem lembra? Eu já desisti de Deus, mas Deus nunca desistiu de mim. Já desisti de viver, já desisti de trabalhar, já desisti de casamento, já desisti de tantas coisas e Deus nunca desistiu de mim. Todas as vezes que eu queria desistir, que acabava minhas forças, que acabavam os meus recursos, a única pessoa que me ouvia, que dava credibilidade para mim era o meu pai. E quando eu falava com meu pai dizia: filho, eu não desisto de você. Eu nunca vou desistir de você, eu acredito em você. Eu nunca vou te abandonar. Às vezes, queridos, a seca que nós passamos é um brado de Deus para o nosso coração. As cisternas que nós procuramos, às vezes é a voz dos céus para o nosso coração. Passar necessidade significa Deus gritando para você, significa Deus te gritando. A disciplina de Deus é uma advertência poderosa para o nosso coração. Quando não ouvimos a voz, temos que experimentar a vara de Deus. Quando o seu filho não te ouve, quando o seu filho te desobedece, o que você como pai faz? O quê? Tem pai aí? Quando o seu filho não te ouve, quando o seu filho não te obedece, o que você faz com ele? Disciplina. Então, quando nós não ouvimos a voz do nosso pai, o nosso pai nos disciplina. A Babilônia foi a vara da ira de Deus para trazer o povo de volta para o Senhor. E eu pergunto: o que você vai fazer em 2023? O tempo não é após a virada, o tempo é agora. Volte para o Senhor. Ele espera você de braços abertos.
Ele quer se relacionar com Ele, com você. A festa de reconciliação e de relacionamento já está pronta. A festa da comunhão já está pronta. Os anjos estão prontos para festejar com você a volta para o lar. É possível ser cristão, estar frequentando o templo e não estar morando no lar, não estar na presença de Deus? Sim, pastor. Esse ano, a mensagem de Deus para nós é: eu tenho saudades de vocês. Eu entendi isso com muita clareza. E eu vou fazer com que Deus nunca esqueça de mim nenhum dia da vida dele. E que Ele se lembre de mim todas as manhãs. Para que Ele nunca tenha que clamar de saudade de mim. E esse ano eu quero que você viva isso. Porque tudo aquilo que você não consegue imaginar, não consegue medir e não consegue pensar, está nas mãos daquele que sente saudade de você. Sabe aquela oração calorosa, fervorosa? Sabe aquela entrega 100% na obra, na igreja, na casa, na família? Sabe aquele brilho de você chegar num lugar e encher a boca para falar de Deus, de que Deus tem feito na sua vida, do que Deus fez na sua vida, de quem Deus é? Sabe aquela alegria de dizer que Deus é presente na sua vida? Isso vai voltar na sua vida. E todas as coisas acompanharão esse primeiro relacionamento. Amém? Então fique-se de pé, fiquem todos em pé, eu não quero demorar. Mas eu queria compartilhar esse clamor emocionado de Deus ao nosso respeito. Deus sente saudades de você. Deus lamenta nós não considerarmos a proteção. E Deus se indigna quando a gente deixa de adorar e começa a adorar outros deuses. Quem vai começar diferente a partir de agora? Quem vai fazer diferente a partir de agora? Se Deus te via uma vez por semana, se Deus te ouvir uma vez por semana, que Ele comece a te ouvir agora 5, 6, 7, 8, 20 vezes por semana. Porque quem caminha com Deus, quem se relaciona diariamente com Deus, quem fala diariamente com Deus, não precisa ficar pelos becos procurando por milagres, porque ele acredita que o milagre pode ser realizado a qualquer lugar, em qualquer tempo. Amém? Senhor Deus, nós te louvamos, Pai. E nós entendemos, sim, o seu clamor com relação às nossas vidas. Nós, como igrejas, entendemos que nós precisamos de fato voltar ao primeiro amor, a nos posicionar como aquele primeiro dia que nós te conhecemos, que nós experimentamos a sua presença, que nós sentimos o teu calor, que é isso que nos faz viver, que é isso que nos faz ser felizes, Pai. Pai, que a gente nunca deixe a presença, o relacionamento para viver um ritual nos templos, um ritual na igreja, uma rotina diária de ir, voltar, ir e voltar. Uma rotina bonita e perfeita, mas um coração frio na Tua presença. Pai, que o nosso coração possa queimar de certeza de um relacionamento diário com o Senhor. E que os nossos irmãos possam perceber isso e possam desejar isso e desejar se relacionar e compartilhar aquilo que tem vivido de experiências e de momentos ímpares com o Senhor. Que nós possamos viver um relacionamento de muita intimidade com o Senhor nesse novo ano. E que o Senhor nos atualize diariamente o que nós precisamos fazer naquele dia, naquele mês, naquele ano, naquela circunstância. Em nome de Jesus, Pai, que essa igreja perceba que a principal coisa que precisa para caminhar é o relacionamento diário com o Senhor. E as outras coisas seja feita conforme a Tua vontade, que é muito melhor e muito maior do que a nossa. Amém?